Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será uma breve nota sobre a ética do jardim dos filósofos e a política de destruição da natureza do governo de Jair Bolsonaro. A filosofia nasce no jardim. E ao longo de toda a tradição filosófica, uma corrente muito séria, muito intensa, criou uma tradição de estudo da natureza e da relação que a natureza tem com o homem e com o mundo, por conseguinte. Esses estudos, promovidos desde o início da filosofia na Ásia Menor até os dias de hoje, ao contrário do que o leigo possa pensar, não são estudos meramente teóricos. Aliás, a filosofia não é um campo de abstração. Tudo que a filosofia não é, em essência, é algo meramente mental. A filosofia é uma experiência de vida e de morte. Todo o universo mental que nós temos, toda a pujança do pensamento, o primado da razão, digamos assim, tudo aquilo que é produzido pela mente tem que se transformar em gesto, em ato. Ele tem que se concretizar. Toda ideia que não se concretiza, ela não vira um produto. Não é isso que eu estou dizendo, né? Ela é uma ação. Platão descrevia muito bem que a alma tem 3 partes que se coordenam. Uma alma que pensa, uma alma que sente e uma alma que faz. Donde, desde o início, a preocupação da filosofia com a ideia da ética, portanto, do comportamento, né? Do comportamento do ser humano no mundo, com o mundo e no mundo. O filósofo Agostinho da Silva, o filósofo português, dizia que todo homem é obrigação de todo ser humano ter um agir político. Aqui, a política vista não no sentido da política partidária como nós entendemos, mas a política sobre a ótica filosófica. Todos nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos em sociedade. Portanto, é a ideia da polis, né? É isto que envolve a palavra política. Isso não tem nenhuma relação com política partidária, repito, mas tem relação, aquela relação estreita e íntima do homem com o mundo. Então, a filosofia nasce perturbada, digamos assim, intrigada, maravilhada com a natureza. Porque por trás desse maravilhamento da natureza, os gregos enxergavam claramente o sagrado, a transcendência, o divino. A natureza era divina. Fernando Pessoa vai falar muito de Epicuro,
né, do filósofo Epicuro, que, enquanto doutrina filosófica, foi muito mal interpretado. Correntes dizem que a filosofia de Epicuro é o contraste, né, digamos, o contraste não, desculpe, é o antagônico da filosofia platônica. Quanto a mim, esta é uma interpretação que não pode ser aplicada na sua totalidade. Porque os filósofos, o ato de fazer filosofia em si, conforme nós já fizemos outro programa e artigos que eu já escrevi, o filósofo ele trabalha com as palavras de uma forma distinta. Então não se trata de uma oposição entre Epicuro e Platão. Trata-se, não é, de entender como aquela palavra foi trabalhada por aquele filósofo. No caso, a natureza, o homem, a ética, a alma, etc. Mas o que me cabe aqui, o que eu quero hoje aqui trazer para vocês é uma brevíssima reflexão sobre a ideia de natureza, no sentido filosófico, e a demanda atual por um maior contato e um maior respeito com a natureza. E, ao mesmo tempo, isso é uma demanda mundial. E ela não tem nenhuma relação a ver com a política partidária da esquerda. Evidentemente que a política partidária da esquerda apropriou-se de muitas questões filosóficas, de muitas questões religiosas e espirituais. Mas veja, este questionamento é um questionamento que, no caso específico da filosofia, atravessa toda a história da filosofia. De modo que é absolutamente aberrante nós vermos que a filosofia da natureza, ou a ideia da reconexão com a natureza em si, tem sido um escândalo, tido como uma mentalidade meramente esquerdista, propagado por essa falsa direita que tomou conta do Brasil. Nós temos agora um governo de falsa direita, porque ele de direita não tem nada. Militar, comprometido com as ignorâncias, as omissões e a destruição, que tem como política de Estado a destruição da natureza. Aqui nós estamos falando da destruição da natureza física. Então, se nós fizermos um recorte somente em termos de biodiversidade brasileira, nós estamos diante de um governo criminoso, que não tem nenhum projeto, muito pelo contrário, de salvaguarda dos biomas nacionais. O Brasil está na contramão, em todos os sentidos, de todas as discussões mais avançadas espiritualmente falando, mesmo dentro dos meios acadêmicos, no que diz respeito à ideia de natureza e como lidar com as chamadas ciências da natureza. Ora, tudo o que nós extraímos, todos os recursos que nós temos, de alimento a aviões, é retirado da natureza. De modo que não basta meramente dizer que isso é uma questão de que isso se trata de um anacronismo. Não. É uma política de morte, de assassinato, de cegueira, e sabe-se lá mais o que move essa elite corrupta e militarista que ocupa o Brasil.
Então nós temos aqui duas visões de mundo que não são somente antagônicas. A visão da filosofia da natureza, da ética do jardim, que perpassa toda a tradição filosófica, e a visão deste governo corrupto, militar. Ora, aqui eu quero brevemente invocar a ética epicurista. Existe um texto muito bonito chamado As Delícias do Jardim, escrito em 1992, um texto de José Américo Mota Peçanha, e tem um vídeo dele também disponível no YouTube, onde ele vai falar sobre o chamado Jardim de Epicuro. Né? Epicuro foi um filósofo muito maltratado. E é uma pena que isso tenha sido feito, porque Epicuro é atualíssimo. Sempre foi. Ora, o que está acontecendo hoje com o mundo? Não é? Nós vemos, ao mesmo tempo em que a gente vê sinais claros e evidentes de uma reformulação do pensamento, de uma busca por uma maior integração com a natureza, de novos padrões de vida social, individual, coletiva, não é? Há exemplos colocados em todos os quadrantes do planeta. Ao mesmo tempo que a gente vê isso, nós vemos uma humanidade doente, uma humanidade transformada em rebanho. Proposta esta que vem desde o século XIX, a partir do momento que os movimentos revolucionários resolveram politizar a polis, ou seja, submeter a polis numa mera e rasteira política partidária. Ora, o campo da polis, portanto da cidade, ou do campo como queiram, não pode ser manietado por política partidária nenhuma. Então há, nesse aspecto, um grande terror que se instala a partir do século XVIII, com o advento dos movimentos revolucionários, sobre os quais nós temos falado em muitos programas. Este terror que se instala começa a criar o conceito de povo, de cidadão, de pátria, e subjacente a esses conceitos, nós temos uma humanidade que perde o seu estatuto ontológico, o seu estatuto divino, e ela fica submetida e presa a um corpo. Ela é só corpo, ela não tem alma, ela está desanimada. E a partir desse momento, desprovida de alma, essa humanidade adquire a condição de corpo, só corpo, e é transformada em rebanho. Ela adoece. Então, nós temos aqui cenários diferentes, dicotômicos, antagônicos, ao mesmo tempo, repito, em que a gente vê um processo de cura, de autocura, de mergulho na própria consciência, uma retomada de consciência individual e coletiva, nós temos uma humanidade transformada em rebanho, que precisa urgentemente de tratamento. Mas de qual tratamento? É o tratamento médico? Também. Mas é a chamada também aplicação da medicina do espírito. Os filósofos eram médicos, porque a filosofia é uma medicina da alma. Porque uma alma sã mantém o corpo são.
Uma alma doente adoece o corpo. O inverso não é verdadeiro. Eu posso ter um corpo doente e uma alma sã. Há inúmeros exemplos com relação a isso. De indivíduos brilhantes, intelectualmente e espiritualmente diferenciados, que sofreram muito. Por exemplo, Paracelso acompanhou durante toda a vida de Paracelso uma doença terrível que o acabou dizimando. E aquela doença nunca o impediu, não só do exercício da medicina, mas de ser um indivíduo que desenvolveu um caráter ético e bom. Se a humanidade está doente, existe uma fonte do mal? Aqui entendido, não num sentido ontológico, mas num sentido filosófico. Porque o mal não é uma realidade ontológica, ao menos quanto a mim. Né? A realidade ontológica que nós temos é o bem. O mal é uma privação do bem. É um não conhecimento, mas não como um ser ôntico. Não é? Bem, então a fonte do mal, se a gente puder dizer, se a humanidade foi transformada em rebanho, se ela precisa de tratamento, isso já era o pensamento de Epicuro. Quando Epicuro vive numa época em que a Grécia já não é mais aquela Grécia das cidades-estados, é a Grécia helênica, né? Onde toda a diferenciação foi suprimida. Ele viveu na época de um imperialismo, digamos assim, o imperialismo de Alexandre Grande, né? E ele fez uma crítica muito contundente a essa cidade que adoecia as pessoas, de onde ele dizia que era preciso voltar ao campo. Esse campo aqui não é somente um recuo da vida citadina, mas é, sobretudo, uma crítica filosófica a como a cidade está funcionando. É o afastamento da natureza, do homem da sua própria natureza, da natureza aparecida, visível, portanto, essa natureza que a gente vê, a árvore, os animais, as plantas, os mangues e tudo isso, os mares, o céu, bem como aquela natureza invisível, onde, por meio das analogias, não é? Como proclamará Hugo de São Vítor, a subida e a descida das escadas das analogias, você é levado através do mundo dos sentidos a entender dimensões outras dentro dessa dimensão de matéria que nós vemos e que nós tocamos. Não é? A filosofia nasce com uma observação muito interessante sobre os sentidos. Os sentidos, ao mesmo tempo em que eles podem ser vetor do conhecimento, eles podem ser o vetor da queda. Né? Toda a ideia de rebanho é uma ideia que abusa dos sentidos. Toda a ideia de consumo, você vê para consumir. Né? Ora, na filosofia, você vê para entender. A filosofia não é um consumo. O olho, o ouvido, o tato, o olfato, o paladar são portas, são janelas da alma. Porque alimento é tudo aquilo que alimenta os nossos sentidos. Nós nos alimentamos de bons pensamentos, de bons sentimentos, de boas ações, né? De bons aromas. O alimento alimenta os sentidos. E os sentidos nos guiam pelo mundo. Então, toda a vida social é uma vida
que tem os sentidos como suporte. Ora, se você perverte o sentido do sentido, digamos assim, ontologicamente, se o olho passa a ser fonte de consumo, se a boca passa a ser fonte de maledicência, se o ouvido passa a ser fonte de maldizer, né? Se os gestos passam a ser vistos como tendo valores somente se eles forem agressivos no sentido de promover uma destruição, então quando você promove a destruição dos sentidos humanos, é daí que vem a doença. Não é? Então nós temos uma política revolucionária desde o século XIX de ódio ao ser humano, de destruição do ser humano. Né? E nós temos esta mesma política revolucionária sendo aplicada agora por este governo, de ódio a tudo, de destruição a tudo. É próprio de todo movimento revolucionário destruir. Para construir alguma coisa? Não. É a destruição pela destruição. Depois que eles destroem, como eles veem que o homem tem uma parcela de transcendência, esses loucos tentam reconstruir alguma coisa. Não porque eles entendem a necessidade, mas porque essa reconstrução os fará tomar posse novamente de alguma coisa que teoricamente eles achavam que tinham perdido ou que tinham domínio. A cabeça de todo revolucionário é talvez o maior mal que desde o século XVIII foi lançado sobre o planeta inteiro. Então, existe um mimetismo, há falsas crenças, falsos saberes, falsos profetas, falsos políticos, falsos messias, falsos pastores que estão andando pelo mundo afora. Ora, veja, o mal é sempre algo que destrói. Por este mal revolucionário, ele não tem nenhuma relação com aquela figura de Shiva, não é? Enquanto Deus da destruição e do renascimento. Há coisa que só destrói. Né? Que tem uma política de terra arrasada, de areia, de deserto. Ora, veja, todo homem, independentemente de credo, de cor, de religião, de posição financeira, ele é um ser humano em primeiro lugar, e a partir do momento que a gente constata que a humanidade foi transformada em rebanho e que ela precisa de tratamento, a filosofia, enquanto amor à sabedoria, transborda em amor à humanidade. Portanto, a ação do médico filósofo ou do filósofo médico, ressaltada por Empédocles, por Platão, por Sócrates, por Epicuro, né? Admite que todo ser humano tem direito à cura, tem direito a ser amado, tem direito a viver naturalmente e em relação com a natureza, porque ele é também a natureza. Então, essa cura tem um valor e um benefício universal acima das contingências de espaço e de tempo. Todos os homens têm o direito de usufruir do bem, do bom e do belo. Então, a filosofia, entre outras coisas, expulsa os males da alma.
A palavra em filosofia tem o discurso enquanto fármacon, não é? Ele é curativo. Ele é aquilo que dispersa a ignorância. Conhecer é despojar-se daquilo que nos torna ignorantes. Conhecer não é adquirir conhecimento por acumulação. Então, é uma tremenda tristeza constatar que o Brasil, apesar de ser o país com a maior biodiversidade do mundo, é o país que tem o maior descaso com a biodiversidade que possui, e um país cujas cidades são feias, são sujas, antiestéticas, a feiura tomou conta do Brasil. Ora, é preciso entender o belo aqui num sentido filosófico, a estética do belo, para entender o que o movimento revolucionário, maçônico, liberal, militarista, desde o século XVIII, XIX, fez com o Brasil, no sentido de destruir a alma pátria e, por conseguinte, a alma de cada um. É sério o que está acontecendo, o que vem acontecendo. Bem, aqui, dito isto, eu quero trazer um pouco, brevemente, sobre a visão da natureza em diversas culturas. O mundo mítico é diverso, é dual, é circular. Esse universo divino tem tensões e unidades, né? A ordem repousa sobre o equilíbrio das potências. O alto e o baixo, o frio e o quente, o amor e o ódio, a direita e a esquerda, etc. Tal. Os deuses, os homens e os animais fazem parte de um mesmo universo, de um universo hierarquizado. Mas entenda que essa hierarquia é natural. Ela não é uma hierarquia política. Essa hierarquia, ela tem uma graduação. Você não passa de um degrau ao outro. Um macaco não é um homem. Ambos têm o seu espaço dentro da natureza. Então nós temos uma série combinada de oposições, que não são excludentes, alto, baixo, cru, cozido, mortal, imortal, etc. Tal, que organiza a sociedade humana como um todo, né? Então, aquilo que nós chamamos de sociedade humana, ou a vida em família, a própria existência do ser humano, o comportamento do ser humano em sociedade, essa condição de existência dos homens situa-se em relação à natureza e ao sobrenatural. Então, quando nós falamos em cidades, né, nós estamos pensando nisto, pelo menos filosoficamente. Então, o conceito moderno de natureza, como um espaço separado dos seres, que a tradição filosófica ajudou a criar isso, e os movimentos revolucionários também, esse conceito é estranho ao mundo mítico e ao mundo da filosofia no seu início. O sentido da palavra physis, os físicos, que eram os filósofos antigos, evoluiu muito dos antigos até a modernidade, né? E teve diferentes interpretações. Agora, urge recuperar esse mundo esférico conceitual antigo, que explica uma interconectividade que existe entre a natureza e os seres. Porque somente através deste diálogo entre a natureza e os seres, humanos e não humanos, nós poderemos ser capazes de abrir o mundo ao diálogo e à fraternidade universal, que é uma proposta da tradição filosófica portuguesa cifrada através de uma teoria chamada de Quinto Império, belamente ilustrada
por Agostinho da Silva e tantos outros. Então, a concepção de natureza ao longo do tempo, ela foi influenciada por muitos pensadores, por muitas culturas. E ela é revestida de uma complexidade, e isso exige de cada um de nós um olhar ampliado para que se possa extrair com maior fidedignidade os significados presentes nessa concepção. De saída, a concepção de natureza não é somente aquilo que nós vemos, o rio, o papagaio, o cachorro, os mares, as baleias. Este é um dos significados, é a chamada natureza visível, a natureza aparecida. Então, a busca pelo entendimento do que nós somos, a busca pelo entendimento da natureza, a busca pelo entendimento da nossa existência e das nossas experiências, a busca pelo entendimento do que são as sociedades e as culturas, não é privilégio de algumas culturas e de algumas civilizações, né? Então, em todo esse processo, houve a necessidade de se estabelecer uma linguagem, um conhecimento que pudesse servir de guia para que o homem possa entender a ele mesmo, entender a natureza e entender como ele vai fazer essa relação dele com a natureza e com o mundo. Para a maioria das culturas, a busca do entendimento sobre a natureza, a sua importância, a sua relação com os seres humanos, se confunde com a sua própria história e com a sua forma de organização social. Ora, a partir do momento que a gente tem um governo que descarta in limine o entendimento da natureza, não se preocupa minimamente com a relação com os seres humanos, muito pelo contrário, fomenta a guerra e a discórdia diariamente, como política pública, nós estamos falando de uma necropolítica. Mas é preciso entender o seguinte: nós somos seres humanos. A política partidária não é aquilo que dirige, nem que determina, nem que define o rumo de uma nação. Este desgoverno, este governo criminoso que toma conta do Brasil atual, ele vai passar. Não importa o tempo que ele dure, ele passará. A natureza ficará. O ser sobreviverá, porque o ser é, num sentido filosófico. Então é preciso entender que nós precisamos de estabelecer uma relação fundamental entre a natureza, o homem e todos os seres. Essa é uma relação de interdependência. Nós precisamos urgentemente de nos alimentarmos de uma outra visão da natureza, considerando o divino em todas as suas matizes, né? É preciso trazer de volta para os dias atuais a ideia da cosmovisão indígena, ou seja, individualmente, cada ser humano deve ter uma concepção de responsabilidade para com ele e para com o mundo natural, baseada numa relação de parentesco ou de afiliação entre os mundos humanos e não humanos. Nós temos responsabilidade, sim, com os animais, com as plantas, com as árvores, com os frutos, com as águas. O homem é o único animal de todos os animais que é um predador e que destrói o seu próprio mundo. E destrói o mundo dos outros animais. Então é preciso entender o sentido de responsabilidade universal. Isto não é uma linguagem de política partidária da esquerda. Esta é uma linguagem profundamente filosófica, altamente espiritualizada. É? A realidade, como diz Ken Wilber, é uma rica tapeçaria de níveis entrelaçados. Ela abarca desde o corpo, a mente, a alma, o espírito. Cada um dos níveis mais elevados envolve ou abarca as dimensões menores,
como se fosse uma série de ninhos dentro de ninhos dentro de ninhos, os chamados ninhos do ser, não é? Quando a filosofia nasce investigando a arquê, o princípio e o ser. E essa investigação mostra que o mundo tem um entrelaçamento, uma interdependência, uma interrelação. Me lembro muito claramente de ter ouvido do índio Chucarramãe, Cacá Verá Jecupé, que para o índio não existe meio ambiente, porque meio é metade. Existe a natureza, dado que o índio vive na terra e não sobre a terra. A natureza não é uma fronteira. Não é algo que circunda um povo. É a vida desse povo, com a qual eles têm uma relação ontológica de pertença. Todos nós temos uma relação ontológica de pertença com a natureza. Não há entre nós e a árvore uma separação. Então há esse sentimento de semelhante, de universalidade, de laços genealógico, fenotípico. Nós somos parentes, digamos assim, filhos, pais e irmãos do universo inteiro. Não é? Ora, Pierre Clastres, nos seus estudos de etnolinguística, vai dizer que o orgulho heróico dos índios, pelo fato de eles serem impermeáveis a essa cultura do branco que destrói a natureza, é preciso entender a que branco eu estou me referindo, é porque exatamente o índio tem uma relação ontológica de pertença com a natureza, que nós perdemos sim. E não adianta negar. Perdemos sim. Muitos índios perderam também. E nós ficamos presos aqui, à polis, à cidade, ao consumo. Nós saímos de nós mesmos e matamos a nossa alma para deixar vivo, se é que é vivo, somente o corpo. Um corpo desanimado, que só pensa em comprar, em consumir, em fazer maldade. Então, é preciso ser impermeável e intransigente a toda proposta filosófica, religiosa, governamental, amorosa, seja lá o que for, que tenha como carga nos afastarmos desta relação ontológica de pertença. Né? Então, o que distingue o homem gado, o rebanho, do homem real, provido de uma alma, é exatamente esta raiz. Na medida em que o homem entende que ele está ligado à natureza e ao divino, de uma forma ontológica, física e moral, a natureza é o seu lar. Eu moro dentro de uma casa. Não, a casa é uma moradia. O lar é o planeta. A natureza é o lar. E mesmo a casa que nós moramos. De que são feitas as portas? De que são feitos os tijolos? Qual foi o laboratório, o princípio que fabricou as tintas que pintam as paredes? De onde vêm as panelas que nós comemos, que nós fazemos comida? Mesmo a casa enquanto moradia e todos os seus artefatos e adornos não são criados em laboratório, meramente, em indústrias. Eles são extraídos da natureza. A natureza é o nosso lar. Portanto, nós temos o papel de guardiões da terra. Esse é um papel natural, bíblico inclusive.
Cada país tem a sua biodiversidade. Então a ideia de natureza como mera fonte de recursos naturais é filha da modernidade. É filha desse liberalismo escravizante, dessa cultura de massa. E nesse sentido, essa ideia é uma ideia muito distinta das formas consagradas pelas tradições indígenas, pela própria tradição religiosa do cristianismo, do hinduísmo, do budismo, né? Pelas tradições religiosas gregas, pela própria filosofia. Ora, a natureza, num sentido filosófico, ela não admite a separação entre o ambiente natural e o divino. Ambos estão dentro de um mesmo espaço. Né? Então, daí a ideia de uma ética. Os seres humanos foram criados por Deus, isso está inclusive no Alcorão, como vice-gerentes do mundo físico. E essa vice-gerência fazia os homens guardiões de todo o mundo natural. E a humanidade era transcendentalmente responsável por não violar aquilo que no Alcorão se chama justa medida e o equilíbrio que Deus tinha criado no mais vasto cosmos. Então veja, o judaísmo também tem essa visão. É evidente que o caráter teocêntrico afasta qualquer perspectiva do homem como centro do universo e da natureza. Ou seja, a natureza não foi criada como algo que tem o benefício exclusivo para o ser humano. Isso não existe no judaísmo. Isso é uma ideia da modernidade. Então, o respeito à natureza e a ideia de que o homem é um guardião da natureza e de que ele não pode ultrapassar certos limites está presente em todas as grandes tradições filosóficas. Então esse antropocentrismo radical, onde a natureza é vista meramente como um recurso para a satisfação dos interesses das empresas, dos governos, dos seres humanos, isso carece completamente de fundamento na tradição oral, na tradição cultural dos povos, na tradição filosófica, na tradição religiosa. Né? Então, é preciso estabelecer um diálogo entre ecologia, espiritualidade, formas de cidade, urbanismo, né? Relações sociais. É preciso revisitar os conceitos e os valores matrizes da cultura ocidental. É preciso entender por que nós chegamos a uma crise na atual sociedade. Porque essa crise ambiental que nós vivemos é um efeito da crise ontológica. É um efeito deste desligamento do homem com a natureza. Desta relação que tem que existir relação natural entre o ser humano com a natureza. Então, o diálogo com a ecologia, com a espiritualidade, é urgente, é necessário. Né? Frei Beto, numa obra dele, chamado O Amor Fecundo Universo, ele fala muito acertadamente o seguinte, abre aspas, é urgente fazer do cuidado espiritual com a natureza uma cultura, um estilo de vida alternativo. Alternativo a quê? Ao consumismo das cidades. Não é alternativo de bicho grilo, não. Né? Esse estilo de vida não consiste apenas em uma simples mudança de costumes ou um modo de viver mais ligado à natureza. Isso é importante, mas se trata de algo que vai além.
diz respeito ao nosso modo de habitar o planeta, de trabalhar, de comprar, de consumir, de viajar. Fecha aspas. Né? Ora, então, aqui entra novamente a ideia de Epicuro, né? E de todos os filósofos autênticos. Os sentidos não podem ser usados para destruição e para desconexão. Tampouco a razão pode ser usada para isso. Não é? Então, o entendimento e a vontade, como está escrito no livro da Montaria, escrito pelo primeiro rei da dinastia de Avis, Dom João I de Portugal. Esse livro da Montaria é um livro curiosíssimo, porque ali nós temos uma obra filosófica que começa falando da importância dos sentidos para o mundo e para uma ética. Então, quando nós falamos da dramaticidade de um governo que tem como política pública a destruição da natureza, não só da natureza física, mas da relação que o homem tem com a natureza, isso trata-se de uma tragédia anunciada, coletiva. Então, é preciso, exatamente porque nós vivemos um momento de treva, viabilizar esse diálogo com a natureza, entrelaçado com uma nova atitude que exige também, por sua vez, a supressão de certos estigmas presentes no Brasil atualmente e na cultura europeizante, no que ela tem de ruim, e nos discursos da globalização, no que ele tem de cultura de massa. Nós precisamos de rever os significados de povos primitivos, de povos indígenas, de civilizações orientais, de ecologia. Nós precisamos redimensionar o conceito de vida, voltar a discutir o que é a vida. Não dentro da política, mas aqui num sentido religioso, transcendente, sagrado, filosófico, ontológico. Voltar a discutir o que é o ser humano, o conceito de ser humano perdido há 200 anos, eu já falei tanto sobre isso. Voltar a discutir a ideia de vida inteligente. Isto é a ordem do dia. Porque no cerne desse conceito orbitam questões maiores como o cosmos, o homem, a natureza, as cidades, as famílias, as relações, a saúde, a doença, a ética. Exatamente porque o mundo está doente, nós precisamos de incluir, nós precisamos de interdisciplinaridade, nós precisamos de praticar a não violência, nós precisamos de praticar o respeito às diferenças, nós precisamos de implementar e de praticar diariamente a fraternidade planetária. Isso são os pilares de uma nova era multicultural. Isso não tem nada a ver com discurso de esquerda. É preciso romper as fronteiras e valorizar o diverso sem abrir mão daquilo que nos distingue e que nos diferencia. Sem abrir mão do desenvolvimento, sem abrir mão da espiritualidade. O grande desafio do século XXI será exatamente a recuperação do conceito de ser do ser humano, a recuperação do conceito de natureza. Nós precisamos deixar de rupturar os espaços e os tempos, os seres e as formas. Nós precisamos parar de destruir os símbolos. Nós precisamos de entender as analogias. Eis a grande obra que se apresenta a todos nós sem distinção. Nenhum governo
por pior que ele seja, tem a capacidade de destruir o nosso íntimo. Todo governo passa, o ser é eterno. E embora estejamos vivendo o momento presente, a vida, o sentido da vida não tem nem início nem fim. É preciso olhar para além do horizonte negro que estão nos apresentando. Embora a gente viva no século XXI, nós precisamos de ter ações que sejam eternas. Ações que concretizem diariamente na nossa vida e no nosso trabalho, no nosso meio de convívio social, nas nossas relações particulares. Ações que movam-se e inspirem-se e concretizem a ideia do sagrado e a ideia da transcendência. É preciso enaltecer uma doutrina filosófica que contemple o sagrado e o transcendente. A ética não é um campo discursivo, é um campo de concretude, é um campo de manifestação da trilogia da perfeição, o bem, o bom e o belo. A ética do jardim é exatamente aquela que reflete sobre o conceito de natureza, de seres e a relação entre eles, e que busca uma nova atitude que reconcilie o homem com a natureza. Eis a grande demanda graálica do século XXI. Voltar a colocar o nosso centro de gravidade em nós. E entendendo que todos nós nascemos, vivemos, morremos em sociedade e que a sociedade é a natureza. Não sem razão. Os filósofos antigos diziam que a natureza ama ocultar-se. E o que é próprio da essência do oculto é o aparecer. Através da natureza, nós vemos Deus. É preciso expulsar os males da alma. Porque o mal não existe. Aquilo que existe é o bem. Movido por essa certeza e por essa fé de que nós somos seres espirituais, vivendo uma vida espiritual, e que a matéria é também espírito, é movido nesta certeza e nesta fé que nós vamos construir um mundo melhor para tudo e para todos. O conhecimento deve estar a serviço da paz. Sempre. Até o próximo programa.